início ao nosso encontro estadual de psicologia da educação básica. Hoje, o Conselho Regional de Psicologia, através da Comissão de Políticas Públicas e do Núcleo da Educação e de outros colaboradores que participaram de uma trajetória, de uma longa trajetória para construir este momento também, cumprimento a todos os que estão hoje aqui presentes para participar deste momento de debate, de aprofundamento, de reflexão e de construção de diretrizes para a inserção do psicólogo no contexto escolar e educacional. Hoje nós temos aqui um material lançado pelo Centro de Referências Técnicas Nacional, que é o CREPOP. Esse material está sendo apresentado à categoria e a toda a sociedade como um documento de referência para a atuação do psicólogo na educação básica, produzido a partir da metodologia de pesquisa e trabalho do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas do CREPOP. Hoje, atualmente, nós temos aqui no Conselho Regional, na coordenação do CREPOP, a Carolina dos Reis, que também depois vai apresentar o resultado da pesquisa realizada para o Rio Grande do Sul. Quero agradecer também a participação de entidades. Aqui nós temos o Dr. Eduardo, que é da Unisc, a Vivian, que é da CAP, e particularmente queremos dar as boas-vindas a Marilda Fac, que é do CREPOP Nacional, que veio de Brasília e que estará conosco hoje o dia todo, e a doutora Clissi Marasquim, que participou do Ano da Educação, apresentando um trabalho, uma reflexão sobre toda essa questão do novo fazer do psicólogo na escola, e hoje está aqui conosco, aceitou o nosso convite, e estamos também assim agradecendo essa participação que só vem agregar e enriquecer este trabalho. Então convido agora para compor a mesa a Simone Courio, que é atualmente a coordenadora do Núcleo da Educação do Conselho Regional de Psicologia, e a doutora Clissi Marasquim, que vai estar conosco aqui na parte da manhã com este trabalho. Bom dia a todos. Estamos muito contentes de ter uma boa presença nesse momento, período de férias, sabemos para muitos, muito frio, e estarem aqui conosco para poder levar adiante uma discussão que achamos bastante importante dentro da psicologia. A Rosa Milanese, que não se apresentou, é uma das conselheiras da atual gestão e que participa do Núcleo da Educação, que é um espaço dentro da Comissão de Políticas Públicas dedicado a esse trabalho, a temática da psicologia educacional aqui no Estado. Meu nome é Simone Carlos Coronel, sou colaboradora do Conselho e nesse momento, então, coordenando esse núcleo. A proposta do nosso encontro hoje é de bastante trabalho. Nosso seminário hoje tem bastante trabalho. Vou mais ou menos explicar para vocês a estrutura do encontro. A gente vai começar falando um pouco dos encontros regionais que fizemos em várias localidades, em várias cidades, tentando ouvir a categoria, o que se faz, o que se experimenta, que dificuldades, que desafios que encontramos. Depois teremos, e essa apresentação vai ser bem breve, mas para que vocês se situem um pouco em relação ao que vem sendo feito e discutido.
Depois teremos, então, a apresentação da professora Cresci, falando sobre a formação. E depois teremos, então, a colocação de colegas, né, da região, compartilhando um pouco das suas experiências em relação à questão da formação, né, que depois, né, serão apresentados. E aí, então, teremos um momento de debates, de trocas, de questionamento, e depois um outro momento de trabalho, né, coletivo com vocês, né, através do GP. Daí nós encerramos amanhã e no turno da tarde iniciamos com as discussões em cima da prática, né? Onde então teremos a palestrante, a doutora Marilda, falando dos desafios da prática, a apresentação do documento, né, pela Carolina, do PRECOP, e aí outra rodada de perguntas, debates e tal, tá? Só para que vocês se situem dentro da estrutura do evento. Bom, o núcleo da educação, ele surgiu como um GT na época do ano da educação. O GT é um grupo de trabalho para discutir temas da educação. E após a finalização em Brasília, do ano da educação, esse grupo de trabalho resolveu seguir adiante, levando, né, para adiante todas as discussões, as reflexões que surgiram desse espaço e desse contexto, e aí passou a chamar-se núcleo dentro da Comissão de Políticas Públicas. No ano passado, nos propomos então a fazer esses encontros regionais, porque o Estado é muito grande, né, muitas cidades e realidades muito distintas. E nós estávamos sentindo a necessidade de ouvir o que é que outras cidades estão vivendo, sentindo, experimentando, tanto em formação quanto em prática, e realizamos então encontro nessas cidades, né, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. As cidades, na verdade, não foram escolhidas por nenhum critério especial, a não ser o fato de termos encontrado pessoas nessas regiões que se dispuseram a colaborar e a estar conosco, buscando espaço, fazendo a divulgação e abrindo a oportunidade para que essa discussão acontecesse. Desses encontros, eu trouxe hoje algumas questões, bem poucas, porque foram encontros bastante produtivos e proveitosos, mas a ideia é compartilhar com vocês um pouco dessas reflexões que surgiram nesses momentos, para que possa já servir de material, né, para a nossa troca mais adiante. Das principais questões, então, que foram discutidas em relação ao papel e à função do psicólogo educacional. Muitos colegas colocaram que ainda hoje é confuso, é papel confuso, é pouco definido ou é vago quando a gente está olhando para a prática, né, para a prática em si. O psicólogo que está lá na escola, os colegas trouxeram que ainda é muito confuso, que é um papel muito atravessado pela psicologia clínica, né? A demanda da escola é sempre de focalizar no aluno com problemas de comportamento e com problemas de aprendizagem, e acaba solicitando sempre desse profissional que ele venha trazer as soluções para esses problemas, numa perspectiva muitas vezes mais individual. E muitos colegas trouxeram que nesse processo o próprio profissional acaba perdendo um pouco da clareza, ou não tendo um pouco da clareza, né, de que papel realmente ele cabe dentro desse contexto. Também trouxeram a questão de que nos espaços acadêmicos, ou seja, mais próximos, onde existem as universidades, onde existem as possibilidades de estágio curriculares mais efetivos, a noção que se tem do trabalho do psicólogo dentro da educação é um pouco mais social, mais preventiva, mais institucional, porém, na prática, ela acaba não aparecendo da mesma forma. Inclusive, muitas vezes, trazendo dificuldades para que esses alunos, nos seus processos de estágio, quando vão fazer
na realidade em si, não dentro dos centros universitários, não conseguirem ir adiante, né, naquelas proposições que eles estão aprendendo. E também foi trazido que, em relação à questão do papel do psicólogo, ainda há uma tendência, na prática, a um modelo mais biomédico e individualizante. Que práticas críticas sobre a instituição escolar, ou seja, entendendo a instituição como um todo, o processo de aprendizagem como um todo, o papel de cada um desses profissionais que atuam ali na escola, ainda é escasso na realidade em si, né? Apesar de se ter uma visão da importância de um trabalho preventivo, reflexivo, ético, contextualizado, isso ainda é difícil de acontecer na prática. Sobre o espaço profissional, foi um outro tema, né, discutido nesses encontros. Na rede privada, uma questão que apareceu assim, é que há uma baixa remuneração, né, e uma carga horária muito restrita para que o psicólogo possa fazer um trabalho mais abrangente. E na rede pública, em muitas cidades não existe o cargo de psicólogo educacional nas secretarias de educação. Muitas vezes ele é um profissional vinculado à Secretaria de Saúde, que é cedido para o trabalho na educação. E quando esse profissional existe nas secretarias de educação, ele tem uma sobrecarga de trabalho, ou seja, às vezes é um profissional contratado para 20 horas para atender a 20, 30 escolas do município, enfim. E a demanda é de solução dos problemas de aprendizagem e de conduta que estão dificultando, né, um trabalho um pouco mais profundo. Em relação à formação, né, o que os alunos, né, desses encontros que estiveram, né, presentes, enfim, trouxeram para a gente? Que, de modo geral, eles sentem que são poucas as disciplinas curriculares que instrumentalizam para o trabalho na educação. Quando estão fazendo estágio e buscam espaços, são poucos os locais que realmente propiciam uma experiência promissora e pouca oferta de cursos de especialização. Em relação às ações identificadas, né, no contexto em si do psicólogo educacional. Algumas cidades têm grupos que conseguem fazer um trabalho preventivo e institucional. No entanto, na maioria das cidades, as ações propriamente ditas acabam oscilando entre demandas de diagnóstico, né, de alunos dentro da escola, avaliações, encaminhamentos para outros profissionais da psicopedagogo, fonoaudiólogo, atendimento fora, e orientações de familiares e, algumas vezes, grupos temáticos em turmas. A turma X está com questões intensas de sexualidade, aí chama-se o psicólogo para se fazer um trabalho temático com a turma X. O profissional inserido encontra-se frequentemente isolado, né, assim, e pressionado a manter essas práticas mais individualizantes, sem usufruir de uma educação permanente, ou seja, as escolas e secretarias não propõem, né, possibilidades de formação continuada, né, de espaços de troca, como o que nós estamos, né, buscando hoje, onde a gente possa discutir, né, dividir os nossos anseios e pensar juntos sobre formas, né, de atuação. E poder ter um apoio, né, para outros fazeres. E uma outra coisa que também apareceu, que é muito comum existirem centros de atendimento multiprofissional para alunos encaminhados pelas instituições, ou seja, um centro de atendimento ao educando, por exemplo, com psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, que são encaminhados, né, onde os alunos são encaminhados para terem uma assistência nesses centros, só que esses centros muitas vezes são entendidos como sendo um trabalho de psicologia educacional. Também perguntamos nesses encontros para os participantes o que eles percebem assim da visão da sociedade em relação à psicologia educacional.
E aí nos foi colocado que há um reconhecimento da importância da inserção do psicólogo dentro da educação, porém falta clareza do papel e da forma como esse profissional pode contribuir realmente numa equipe multiprofissional e interdisciplinar, problematizando e mediando questões do processo educativo. Nem a sociedade tem a clareza desse papel, as instituições educativas também, e muitas vezes o próprio profissional. Também perguntamos, bom, e aí, né, o que vocês acham que a gente estaria precisando, né, para incrementar e ampliar e melhorar a psicologia educacional, né, no nosso estado? Algumas questões, então, né, discussões e educação permanente sobre a formação e a atuação do psicólogo no contexto educacional, daí o nosso encontro de hoje, ou seja, tentar, né, atender um pouco a essa demanda. Esclarecimento do papel deste profissional nesta área para a própria categoria, né, profissional e demais profissionais da educação e sociedade em geral. Referências para dar suporte à prática, que é, né, o que hoje teremos a oportunidade, então, de apresentar, né, um primeiro documento construído, pelo menos para a questão da educação básica, né, de referências técnicas, e troca e aproximação entre os profissionais, porque essa queixa assim, do isolamento, né, e da solidão de não ter muito com quem compartilhar foi muito constante quando a gente fala de quem está atuando, né? Além, né, de várias outras questões, enfim, né, que foram colocadas, né? Bom, a ideia, né, a ideia de começar apresentando e compartilhando com vocês uma sinopse do que a gente ouviu é já ir, né, abrindo uma reflexão, né, a respeito, que espero, né, que possamos fazer juntos, né, mais adiante. Nesse momento, então, eu vou passar a palavra, né, para a professora Cresci. Vou fazer uma pequena apresentação, então, né, a professora Cresci realizou a formação dela, a formação acadêmica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, finalizou em 1982 o curso de graduação em Psicologia, em 1992 o de licenciatura em Psicologia. O mestrado e o doutorado em Educação foram concluídos, respectivamente, em 1987 e 95. Em 91, ingressou como professora no Departamento de Psicologia Social e Institucional da URGS. E em 1997, nos programas de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional e Informática na Educação, nos quais é docente e orientadora. Também editora da revista Psicologia Sociedade, da Associação Brasileira de Psicologia Social, de 2002 a 2007. E também foi diretora do Instituto de Psicologia da URGS, de 2006 a 2010. No ano de 2011, realizou um pós-doutoramento na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E, desde o mestrado, vem desenvolvendo estudos e pesquisas, tomando como temática central os efeitos nas tecnologias da informação e da comunicação nas áreas da educação e da saúde na perspectiva da psicologia social. Seja bem-vinda. Queres trocar de lugar? Como você preferir. Se você quiser, eu posso ir falando aqui, se você quiser. Posso pedir uma gentileza sua? A senhora vir para essa cadeira ou chegar um pouquinho mais para cá? Eu estou na frente, estamos né? enxergando. Ok. Muito obrigado. Vocês estão ouvindo? Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer, então, ao Conselho, na pessoa da Simone, então, o convite, na verdade, é um reconvite, como ela colocou, né? Eu estive mais próxima às pessoas que começaram a trabalhar mais firmemente com a questão da psicologia no campo da educação, no ano da educação, que foi uma proposta do Conselho Federal, o sistema Conselho, e lá a gente fez algumas interações
Então, eu gostaria de saber, todo mundo tem trabalho com a educação aqui? Educação básica, quem trabalha? E ensino médio, quem trabalha diretamente com ensino médio? E educação superior? Também. Bom, o meu tema que a Simone pediu é falar um pouco sobre a formação então, do psicólogo ao trabalho de educação. Acho que eu estou na frente, porque vai ser difícil não ficar na frente. Bem, a minha proposição é, ao invés de falar de psicologia escolar, educacional, que é sempre um debate, a gente falar de atenção à educação. Eu um pouco fiz uma simbiose com a atenção à saúde, atenção à assistência, e por que não a gente pensar numa atenção à educação? Então, pensar nesse sentido. Então, é um convite que, na verdade, eu vou fazer para vocês, para a gente pensar um pouco nesse sentido. E essa atenção como uma pauta para a formação do psicólogo. Então, eu vou dividir, na verdade, a minha fala em dois momentos. No primeiro momento, falar um pouco dos movimentos que modificaram e influenciaram e influenciam a formação nas universidades em relação à educação. E um segundo momento, a gente pensar junto alguns dados, porque a Simone me pediu para ter um foco no Rio Grande do Sul. Então, a gente pensar um pouco essa atenção à educação com algumas características do nosso estado. Então, seria esses dois momentos da minha intervenção aqui com vocês. Bom, eu vou começar, acho que é de conhecimento de todos nós, que a educação ela foi um dos berços do nascimento da psicologia no Brasil. Se a gente vai remontar os livros de história da psicologia, a gente vai ver que os primeiros trabalhos foram trabalhos acadêmicos, da medicina, do direito, mas muito nos laboratórios de pedagogia das escolas. Então, a gente tem lá no Rio de Janeiro o Pedagógico, que foi criado em 1890, que começou como um museu, mas depois um laboratório de análise experimental do comportamento que subsidiava as escolas normais no sentido de ajudar com o ensino, a aprendizagem de crianças. E esse laboratório foi planejado juntamente com o Binet. O outro laboratório de pedagogia experimental na Escola Normal de São Paulo, em 1914, que foi feito em parceria com o Luca Pisoli, um psicólogo experimental italiano. E também a gente lembra, eu acho que não é do tempo de vocês, mas eu quando entrei na primeira série eu fiz o teste ABC. Acho que alguns de vocês devem ter feito também o teste, não todo mundo. Mas era um teste de prontidão para alfabetização e foi constituído em 1927 na Escola Normal de Piracicaba, que também tinha um laboratório de psicologia. Então, assim, a relação da psicologia e educação é uma relação de algum tempo, né? Então não é uma relação nova. E ela nasce muito nessa ênfase de avaliação, né? Então eu acho que é um pouco a gente pensar que essas questões que os psicólogos trazem agora, elas têm relação com esses movimentos que a psicologia fez, né? Então não é à toa que os psicólogos nos dizem quais são os problemas que eles estão enfrentando. Então eu só fiz essa paradinha assim, pontuar, assim, eu não vou trazer toda a história aqui da psicologia de educação, que seria outra palestra e não é o caso do nosso encontro hoje. Mas a ideia é a gente partir, de um início, né, de uma relação psicologia e educação, num início muito mais de avaliação, e que outros movimentos foram impactando a formação acadêmica do psicólogo. Então aqui eu listei alguns, eu acho que não fui assim exaustiva, citando todos, mas eu acho que alguns
movimentos importantes que tiveram efeitos na universidade e na nossa formação. Um deles, eu acho que foi a chamada virada epistemológica, que ocorreu lá pela década de 70, que foi o ingresso, então, de toda uma psicologia crítica, que culminou no nascimento da Abraqus em 79, e foi tomado como uma virada epistemológica porque a psicologia começou a olhar para a América Latina, né? Não só importar, então, modelos, seja de Paris, seja da França, seja dos Estados Unidos, para validar e avaliar nossos estudantes, mas também olhar para as características latino-americanas. O que acontece nas nossas escolas? Qual é a nossa realidade? E eu acho que um livro que eu acho que todos vocês passaram foi Marilena Souza Pato, que até hoje é reeditado, nem sei em qual reedição ele se encontra, mas que ela vai questionar a questão do fracasso escolar, não como uma questão unicamente individual, mas como um efeito de uma certa rede de práticas que acaba culminando com crianças fracassadas na escola e poder estudar um pouco essas práticas dentro da escola. Então, assim, o cotidiano da sala de aula começou a ser mais estudado, né? E isso começou a causar uma reviravolta que eu acho que até hoje se reflete, né, nas palavras dos psicólogos, de como trabalhar essa questão um pouco mais coletiva com essa questão mais individual, né? Então, esse movimento, ele ainda traz repercussões, e eu acho que aqui no nosso estado não foi tanto, mas, porque a gente tem muita influência, eu acho, da Argentina, de toda uma corrente psicanalítica que é muito forte aqui no campo educacional, mas no restante do Brasil, a questão da psicologia histórico-crítica, os trabalhos de Vygotsky, foram muito importantes, né? Em todo esse repensar da escola. Bom, outro movimento que eu acho que impacta o nosso trabalho foi o movimento institucionalista, a análise institucional, que também veio colocar outras questões, não é? As questões, bom, a escola é também um lugar de trabalho, a escola tem relações de poder, o currículo, existe um currículo oficial, mas existe um currículo oculto. Então, toda uma série de questões que ampliou e muito o leque de possíveis intervenções que o psicólogo possa fazer numa escola. Então, todo esse movimento da análise institucional também trouxe outras questões para um psicólogo que trabalha no campo da educação. E vocês veem que tudo isso vai complexificando o trabalho, né? Vai trazendo, agregando novas dimensões que vão sendo trazidas por esses movimentos, e a formação vai tentando dar conta. E eu acho que essa diferença entre uma formação, uma ideia e a prática, eu acho que é uma dicotomia interessante da gente analisar, né? Dessas questões teóricas e desses movimentos que foram trazidos, e como isso é implementado no cotidiano, no dia a dia do trabalho do psicólogo. Bom, outra modificação importante que a gente não pode deixar de falar é a LDB, né? A LDB de 96 e as diretrizes curriculares que foram propostas a partir de 2001, que até o ano passado, acho que estavam sendo reformuladas com a questão da licenciatura agora, nos cursos de formação, tiveram um impacto imenso na formação. Por quê? Porque elas deslocaram a questão do conteúdo para habilidades e competências. Eu não sei aqui, quando eu fiz psicologia, a gente tinha um currículo mínimo de psicologia que era comum a todo o Brasil, acho que eram umas 5 disciplinas, se não me engano, que eram comuns, todos os cursos de psicologia, em qualquer parte do Brasil, tinham aquelas disciplinas como obrigatórias. Com o LDB, isso saiu,
E o que se tem é um conjunto de habilidades e competências que não demarcam especificamente áreas, mas seriam habilidades e competências que se o psicólogo tem elas, ele poderia trabalhar em diversas áreas de atuação. Bom, outro movimento que eu acho que impactou bastante o campo é o movimento da psicopedagogia, que até hoje eu acho que é um movimento denso com a psicologia, porque tem todo um movimento de criação de uma lei para atuação, né, para profissionalização do psicopedagogo, que está, eu não sei onde é que anda, né, está meio parado no Congresso, mas é um movimento, acho que impactou bastante. Por quê? Porque se de um lado a psicologia fez esse movimento de ampliar, eu acho que, de alguma forma, desatendeu um pouco a questão da aprendizagem na escola. Ficou eu não sei, essa é a minha interpretação, sujeita a críticas. Mas pelo fato da gente questionar esse papel mais de avaliação ou de adaptativo que a psicologia teve e ainda tem, com esses outros movimentos, a psicopedagogia ela vem ocupar um espaço que a psicologia abriu. Essa é a minha ideia, mas pode ser que não seja assim, totalmente. Por quê? Porque eu acho que aquela relação da aprendizagem ficou um pouco deixada de lado pela psicologia, e justamente é aí que a psicopedagogia ganha sua força junto às escolas e se constitui num movimento forte e de muito embate com a psicologia. Aqui a gente não precisa entrar nos detalhes, mas acho que é um tema que mereceria estudos, né? Acho que é um tema interessante para um estudo, uma análise, mas é um movimento que eu acho que tem efeitos na formação da psicologia, né? Então, a psicologia acaba, de alguma forma, agregando a psicopedagogia como uma espécie de especialização do trabalho do psicólogo, com tensões com os psicopedagogos que vêm de outras áreas de conhecimento que também se acham legitimados de trabalhar nesse campo. Bom, outra questão de impacto da nossa área, eu acho que são as políticas públicas suas. O Sistema Único de Saúde e o Sistema Unificado de Assistência Social, eles vêm trazer outras questões, principalmente pelos seus princípios, que impactam o trabalho do psicólogo na educação, não tão diretamente, mas a gente, por se pensar em rede, a escola é uma rede, ela não existe isolada no mundo, mas ela é parte da rede social. Bom, esses trabalhos são impactados por isso, principalmente por aquilo que os psicólogos te falaram, Simone, houve um deslocamento dos psicólogos da Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde, pelo fato do SUS estar incorporando essa atenção à saúde também no âmbito escolar. Então, esse deslocamento tem consequências para a área e também toda a política de assistência social, embora o psicólogo esteja contemplado, ela é muito mais no campo da assistência do que da psicologia. Então, isso também impacta a formação, impacta a atuação do psicólogo, né? Bom, outro que é o meu tema de estudo, um tanto mais favorito, mas que eu não vou falar muito, mas é o incremento desse acesso à informação, toda essa sociedade da tecnologia da informação, que impactem muito os modos como a gente aprende, como a escola se organiza, toda a questão da educação à distância, tem toda uma nova série aí de tecnologias, implementos, que impactam como a gente forma as pessoas, como a gente aprende, como estuda, e isso também vai modular como a gente entende as relações de psicologia e educação. E eu finalizo a minha lista, que
não termina aqui, eu acho que a gente pode discutir, encontrar outros impactos, mas toda essa mudança no ensino superior também, que muitas vezes fica um pouco de lado do trabalho do psicólogo na educação. Parece que o psicólogo na educação trabalha na educação básica, no ensino fundamental e médio, mas existe todo um campo na educação superior que precisa também de atenção da psicologia. E a gente tem várias políticas que estão mudando muito a configuração das universidades. Aqui eu só coloquei, nem terminei minha lista, o REUNI, né? Era ontem muito tarde, daí eu não acabei as políticas públicas, mas não são só essas. E o ProUni, que é um programa para ensino privado, mas a gente tem o REUNI, que é o programa, então, do ensino público, da expansão das instituições públicas de ensino superior. E também, acho que o grande debate na nossa universidade é a política de cotas. Então, atualmente, né, não sei se atualmente, mas a lei está prevendo 50% de reserva de vagas para a escola pública e com cotas para negros e índios. Então, estão vindo à universidade pessoas que não conseguiam entrar em anos anteriores, e isso está criando questões da própria instituição, que foi desenhada para lidar com a classe burguesa da sociedade, não com os filhos de assalariados, de operários, os índios, né, os negros, que são geralmente excluídos do ensino superior no Brasil. Então, aqui também tem todo um campo de trabalho, de atenção à educação, que eu acho bem importante a gente ficar atento. Bom, todos esses movimentos, tiveram algumas consequências. Uma delas, eu acho que os psicólogos apontam também, é a drástica redução do número de disciplinas da psicologia educacional no currículo. Só para vocês terem uma ideia, o nosso curso, antes das diretrizes, do currículo antigo, nós tínhamos 3 disciplinas de psicologia escolar e da psicologia da comunidade escolar, o nome, de 60 horas cada uma. E mais um estágio de 1 ano na área, na educação, nas escolas e tal. Atualmente, nós temos uma disciplina de 60 horas, que se chama Psicologia e Educação, e um estágio integrado em políticas públicas, que os alunos podem ou não optar em fazer um estágio nas escolas. Sendo que os estágios de ênfase, a gente tem 3 ênfases na universidade, e os alunos podem escolher 2 delas, não escolhendo necessariamente a ênfase de políticas públicas. Então, eles podem passar toda a sua formação, em princípio, né, com uma disciplina de 60 horas de psicologia e educação. Mas, quando eu coloco isso, vem sempre alguns contra-argumentos, né? Quais são os contra-argumentos? O contra-argumento 1 é que essa crítica não é só da psicologia escolar. Muitas áreas perderam números de horas no currículo quando se virou de conteúdos para habilidades e competências. Então, só para vocês terem ideia, no último encontro da UNPEP, que é a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia, um grupo da Psicologia e Processos Básicos fez um pré-congresso discutindo esse mesmo tema, como os processos básicos perderam espaço nos currículos. Então, todo mundo perdeu espaço, porque a LDB virou esse jogo. Não concentrar tanto em conteúdos, mas em habilidades e competências. E outro contra-argumento é que essas habilidades e competências, elas têm que ser tipo uma mala de ferramentas, uma maleta de ferramentas, lá como diz o Thomas, que você possa dispor em várias áreas do conhecimento. Então, não é porque não tenha disciplinas em psicologia escolar que
que os alunos não vão aprender habilidades e competências que possam ser utilizadas nesse campo. Então, esse é um outro contra-argumento. E o terceiro contra-argumento é que os princípios, essas políticas maiores do SUS e do SUAS, elas são muito interessantes para a educação também. Então, os princípios do SUS, a integralidade, acolhimento, todos aqueles princípios do SUS, eles são interessantes também de serem pensados na educação. Não são só exclusivamente pensados nessas áreas, mas tanto os princípios do SUS e do SUAS podem ter relação com a educação. Bom, então, eu acho que a gente pode concordar com esses contra-argumentos, não sei o que vocês acham, acho que são contra-argumentos interessantes, mas eu acho que a gente pode ir um pouco além disso, e essa é uma das provocações que eu faço para a gente continuar pensando. Então, encerrando o meu primeiro momento aqui, que a gente tem que pensar nessas relações. Eu acho que não consegue mais conceber a escola como um universo único, os sujeitos como sujeitos, cada um em si, né? Mesmo os psicólogos se debatem com essa questão. A gente tem que pensar em rede, essas redes são compostas de vários atores, humanos, não humanos, instituições, que a gente tem que lidar na nossa prática, mas a gente, como psicólogo em atenção à educação, não deveria perder a agência e achar que se tem uma política pública do SUS ou do SUAS, só essas políticas garantiriam as questões da educação. Eu acho que isso é muito pouco, acho que a gente está perdendo agência nessa rede. Então, a minha proposição é como a gente produz associações que fortaleçam a nossa agência nesse campo e que possam impactar as outras redes. O que a educação tem a dizer ao SUS? O que a educação tem a dizer ao SUS? Então, como é que a gente pode agenciar produções e ser potentes nessa rede e não só esperar que o SUS nos atenda, que o SUS nos atenda? Eu acho que essa é uma provocação para a gente pensar. Bom, então eu passo a segunda parte, que é um pedido mais da Simone. Para mim foi interessante dar uma olhada nos dados estatísticos do nosso estado, né? Até para a gente pensar com quais são as questões que a educação se coloca. Essa é uma pergunta que eu me fiz, né? E até, por sinal das coincidências, ontem e hoje está acontecendo um grande seminário, que até vou passar para vocês aqui, que é o Seminário Internacional da Educação no Rio Grande do Sul, que, por coincidência, foi ontem de noite e hoje o dia inteiro. Então, por isso que eu vou pedir licença, porque eu vou lá espiar um pouquinho de tarde. Então, depois vocês me contam o que vocês passar aqui para vocês. E acho que é importante a gente conversar com o campo da educação, ver quais são as questões que eles colocam, o que está sendo problema ali, como é que a gente pode conversar e trabalhar com esse campo. Bom, alguns dados para a gente começar a conversar. Bom, a gente no Rio Grande do Sul ainda tem uma taxa pelos dados do IBGE de 2010, estamos em 2013, então pode ter uma certa defasagem aí, mas pelo IBGE de 2010 nós temos ainda em torno de 4,24% de pessoas com mais de 10 anos que são analfabetas no nosso estado. Então ainda a gente não conseguiu uma alfabetização universal no nosso estado. Menos da metade das crianças de até 5 anos não estão em nenhuma instituição educacional. Então, a educação infantil atende pouco menos da metade das nossas crianças, até 5 anos. No ensino fundamental, existe uma cobertura universal. Então, a gente pode dizer que praticamente todas as crianças de 7 a 14 anos estão na escola. Já no ensino médio, a gente tem em torno de um pouco menos de 15% de jovens que estão fora da escola, que não estão na escola. E também
E no ensino superior eu não achei dados nesse. A minha fonte foi um relatório que está disponível na internet, que é Diagnóstico da Educação Básica do Estado do Rio Grande do Sul com ênfase no ensino médio, que foi publicado em 2012. E tem um link aqui, quem quiser acessar, tem todos esses dados lá. E está minúsculo aí, mas depois acho que o pessoal disponibiliza, né, os slides para vocês aí, quem quiser fazer a pesquisa. Do ensino superior, a Grace me ajudou aqui a fazer uma conta, mas ainda é um pouco estimativa, porque a gente não tem, eu não encontrei uma fonte de dados específicos, mas a gente tem 421.771 estudantes que cursam em nosso estado o ensino superior. Destes, na verdade, a nossa população de 18 a 24 anos é 1.215.681 pessoas entre 18 a 14 anos, de acordo com o IBGE. Então, se a gente faz uma estimativa, claro que essa estimativa é falha, porque nem todo mundo de 18 a 24 anos, a gente tem estudantes com mais idade na universidade. Então a gente tem que fazer ali uma certa correção, mas, vamos dizer, esse número daria em torno de 40% dos nossos jovens estão no ensino superior, sendo que 80% é instituições privadas, né? 20% em instituições públicas, mesmo com todos os créditos, volumes e todo esse contingente. No Brasil, em 2003, o dado do PNAD era que 13% dos jovens dessa idade estariam no ensino superior. Então, vocês veem que a gente tem aí um grande desafio no ensino médio, na educação infantil e no ensino superior. E isso acho que faz a gente pensar onde estão os problemas, onde a gente pode colaborar com a educação. Só para pensar assim, bom, no ensino fundamental a gente tem a universalização, mas quando a gente vai olhar o rendimento dessas crianças que estão no ensino fundamental, a gente vê ainda no estado altos níveis, 11,7 de reprovação, e o abandono não é muito, mesmo porque existe toda uma rede aí de conselhos tutelares. Então a gente não pode entender a escola sozinha, como eu disse para vocês, a gente tem que pensar a escola nessa rede. Então, mas ainda existe um considerável, não digo que seja muito, mas é um considerável nível de reprovação. Se a gente vai ver o ensino médio, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, a reprovação e o abandono é bem maior, são bem maiores. Né? Então, quase 17% dos jovens são reprovados no ensino médio. Aqui vocês têm uma diferenciação por tipo de instituição. Né? As públicas têm mais problemas, mesmo porque as públicas é uma inversão no ensino básico, as públicas atendem 80% da população. Então, é inverso no ensino. Educação básica e no nível superior no Brasil, a gente tem uma inversão de entre público e privado bem interessante para pensar. Taxa de distorção, idade séria, os alunos que não estão na seleção aconselhada, a gente tem níveis equiparados com o Brasil. Então, 22,8% dos alunos do ensino fundamental não estão na seleção correspondente à sua idade e quase 30% dos alunos do ensino médio não estão correspondentes. Então, vocês vejam que, embora a gente conseguiu uma universalização no ensino fundamental, existem questões a ser trabalhadas nesse nível, mas eu acho que a questão bastante urgente no ensino básico é o ensino médio. E daí a pergunta, o que a psicologia escolar tem, que ferramentas temos a oferecer ao ensino médio
PROVE, que é a tal Prova Brasil misturada com outras avaliações, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que isso é matéria, vários jornais, várias críticas de como é feita essa Prova Brasil, mas sem entrar na controvérsia de como é medida, a gente vai ver aqui também que o ensino fundamental, ele mais ou menos é um pouco superior ao índice do Brasil e mais ou menos acompanha o crescimento. Então, a gente vai ver os alunos que fazem a Prova Brasil no final da quarta série ou do quinto ano, que é a quarta série do quinto ano, né? Eles mais ou menos têm crescendo nos anos. O final do ensino fundamental, o crescimento vai mais lento, mas vai indo. E no ensino médio, realmente, teve um saltinho aí no ano 2009, mas a coisa bem paradinha, né? Então, a questão desse índice também é complicado no ensino médio. Pode passar. Bom, quais os desafios que a Secretaria da Educação coloca, que eu acho que levam a gente a pensar, né? Bom, um desafio é a redução desse índice de analfabetismo até chegar a zero. O plano deles acho que é 2014, né, zerar esse índice. Então, teria que investir na educação de jovens e adultos. Então, esse também é um campo, e como a psicologia, que ferramentas, o que a gente tem feito nesse campo de jovens, educação de jovens e adultos, para reduzir esses índices de analfabetismo. A questão da ampliação da educação infantil, também, como ampliar o ingresso dessas crianças com menos de 5 anos nas redes escolares. A questão, né, de manter essa cobertura do nível do ensino fundamental e a questão da qualidade desses níveis, eu acho que é uma questão importante. E além, né, dessa expansão do nível médio. Eu acrescentaria na questão da universidade a necessidade da gente pensar também em ferramentas e modos de operar com a diversidade de culturas e de experiências que estão adentrando a nossa universidade. Então, que ferramentas a gente teria também para trabalhar e para ajudar os professores e como se acolhe e se acolhe e faz esses alunos aprenderem nos diversos campos, né, da universidade. Então, como provocação final, já que o tempo também está terminando, então, a ideia é a gente poder pensar juntos que desafios deveriam pautar, não é, essa formação do psicólogo na questão da educação, produzindo essas associações. Acho que a gente não pode mais trabalhar independente de suas redes, conselho tutelar, ECAs, juízes. A escola está nessa rede, né? Mas como potencializar essas associações e como avaliar que associações são potentes, que associações a gente tem que manter. Então, esse é um desafio. Eu agradeço a vocês pela atenção. Eu trouxe tantas respostas, como mais perguntas, para a gente pensar juntos. Obrigada. Gostaria de agradecer, então, a professora Felici. Eu fico com esse papel chato, né? Mostrando, tempo, essa coisa horrorosa, mas enfim, alguém tem que fazer o lado chato também, fico. Mas a vontade, sim, é que realmente a gente siga, né? E não pare, né, de compartilhar. Mas enfim. Antes da gente entrar na próxima etapa, eu queria só fazer assim, mais uns agradecimentos. A Rosa, no início da apresentação, referiu que nós temos algumas instituições aqui presentes. Eu queria agradecer que nós temos a participação do Comitê de Psicologia e Educação da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Não sei quem está participando, tem mais. Nós temos também o Nelson, conselheiro, que é
aqui representando, né, a COFOR, que é a Comissão de Formação aqui do CRP, e até assim, se tiver mais alguém de alguma instituição que a gente não tenha tido tempo de saber e perguntar, se quiser aproveitar o momento e se apresentar, a Abrapé, que eu ia dizer na apresentação, né, que a Marilda, que é presidente da Abrapé também, que é a Associação Brasileira de Engenharia Escolar e Educacional, e mais alguma instituição presente por algum representante, para a gente não esquecer de agradecer a todos. Então, muito obrigada mesmo, né, pela presença de vocês, que eu acho que é bastante importante. Um outro detalhe que também esqueci, vocês receberam na pastinha, junto com a programação e o CD, um questionário individual. Para nós aqui do núcleo, seria muito interessante se vocês tivessem a gentileza de responder, que é a forma que a gente tem de ir conhecendo o perfil, né? E a partir daí refletindo sobre que ações que a gente pode e precisa, né, continuar fazendo. Então, se ao final vocês puderem entregar, agradecemos, né? Bom, nesse momento, pensamos em ouvir um pouco de algumas experiências regionais dentro da área de formação, como uma troca mesmo, um compartilhar, né? Fizemos 2 convites, porque a ideia seria até ver, né, quem presente gostaria de compartilhar, mas às vezes podemos ficar naquela situação de ninguém vai falar. Então, fizemos 2 convites mais especiais, que seriam, no caso, para a Vivian Bock, aqui presente, do CAP, do CAP, que é um curso de especialização, e o Eduardo Saraiva, que é da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul. E aí eu gostaria de chamá-los, então, para que eles pudessem fazer um compartilhar das suas experiências em formação aqui conosco, não restringindo a eles, mas a partir daí, então, a partir da fala deles, vamos então abrir, né, para troca, né, momento de troca e compartilhar. Então, eu acho que eu vou sair, porque é fácil, né, para vocês, não sei. Vivian, pode vir, Eduardo, pode vir, muito obrigada a vocês. Então, os 2 se candidatam para falar primeiro, para compartilhar primeiro. Vivian, Eduardo. Quem se candidato? Então, gente, bom dia. Eu já cumprimentei vários de vocês aqui, é como se nos encontrarmos de novo. Então, meu nome é Vivian, eu sou coordenadora do Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar, aqui de Porto Alegre. Com muito orgulho eu digo que é o único curso de pós-graduação de especialização em Psicologia Escolar do Brasil. E isso para mim é credenciado junto ao Conselho Federal de Psicologia. Então existe até, participei de 2 outros cursos de especialização da URGS, eu acho que há uns 2 anos atrás, mas aí vinculado à URGS. Então, assim, como especialização, assim como a gente tem vários cursos em clínica, em família, em psicanálise, né, IEP, CEP e tal, né, vários, nós conseguimos, então, organizar esse centro aqui em Porto Alegre. E é interessante, eu acho que é importante, falando em formação, como é que surgiu, né? Surgiu justamente assim pela experiência que a gente teve e tem, né, longa experiência, com colegas e a procura que tinha na Sociedade de Psicologia aqui de Porto Alegre, nos comitês, né? Um número de colegas se inscrevendo para participar da sociedade e daqui a pouco vem a ideia, puxa vida, tem tanta gente querendo estudar mais, conhecer mais de psicologia escolar, será que não tem um campo para uma formação, né, saindo das faculdades? Tudo que a gente viu aqui é muito pertinente, não é novidade, eu acho que para ninguém as necessidades trazidas, né? E aí então se formou esse centro, e é uma demanda assim, nacional. Eu fico bem contente, com muito gabola, sabe, para a psicologia escolar, quem já teve aula comigo sabe. Nós temos procura do Brasil inteiro, gente.
É algo impressionante que dentro do curso de especialização, nós temos colegas de outros estados que vêm. Nós temos solicitação, ontem veio da Bahia, de se fazer o curso lá. Então, assim, é algo... Aí a gente fica pensando, eu só vou repetir o que já foi dito, o meu entendimento é assim, que o psicólogo formado sai com pouca bagagem prática, né, falando assim, generalizadamente, da academia, até porque muitos professores das universidades não têm a prática, têm muito conhecimento acadêmico mesmo, mas assim, e agora, o que eu faço? Né? Fica devendo. Então essa foi também a nossa preocupação, falando de formação, que dentro da especialização os professores todos têm que trabalhar ou ter trabalhado durante muito tempo dentro de escola. Então, além das exigências acadêmicas de mestrado, doutorado, que são legalmente as exigências, mas a nossa particular é que esse profissional fale a linguagem da prática. Isso acontece assim, já aconteceu comigo assim, assado, e realmente tem tido retorno, que é o que o estudante, né, que se forma, ou os que tem pouco tempo de prática profissional, busca esse apoio, tá? Eu sei tudo isso, mas e aí onde é que eu enxergo esse Piaget, tá entendendo? Aonde que eu faço isso aí que falaram, como é que é essa realidade, né? Então essa é a preocupação de contribuir na formação de pós-graduação, né, do curso, para inserir um pouco da prática junto com teoria, né? Porque muitas vezes a gente tem muita teoria e aí como é que, né, não pega para capar, né? Na coisa, quando vem o pai ou a mãe, eu brinco com meus alunos, eu pergunto para eles, tá, chega a mãe lá e diz assim, tá na hora de tirar o bico? Fica aquele vazio assim, né? Ai meu Deus, até porque a maioria que sai da faculdade é tudo novinho também, né? Então coisas assim bem práticas, bem básicas que nos chegam e a gente fica sem essa resposta. E não é só nós do Rio Grande do Sul, só para nos consolarmos um pouco, né? É o Brasil inteiro solicitando isso. Acho que tem essa coisa de isolamento. Não é que não tenha número de psicólogos escolares, cada um está na sua. Para ter tanta demanda, né, dentro de comitês, nós aqui até, tanta procura através da internet, nós temos colegas, nós somos, né, a psicologia escolar, só que a gente está muito isolado. Né? Se tem pouco, realmente, momentos que também foi dito, né, de encontros nessa área. Eu sei que a minha fala é curtinha, né? Só mais para terminar, só para vocês terem mais ideia, talvez, dessa experiência que eu tenho, assim, das pessoas procurando um centro, né? Ou centros, enfim, momentos de encontro, nem esse que nós temos hoje, né? E que eu queria parabenizar o Conselho. Né? Nós tivemos a primeira jornada de psicologia escolar, que eu acho que alguns aqui já fizeram parte, há 2, 3 anos atrás. Quase um mês antes estava encerrada nossas vagas. E nós achando assim, não vai ter gente, sabe? Nós estamos arriscando, como é que vai ser? Porque isso tudo sai toda uma organização, é complicado, demanda dinheiro, não sei o quê, a gente leva meio mês, né? Nós tínhamos tido um espaço maior. Né? Nós estamos lançando agora outro, que eu já convido todos vocês também, eu já até trouxe aqui, já que a Cleici abriu a propaganda, eu abro a minha também. Depois ainda bem que mas depois eu passo direitinho para vocês, mas é mais um momento da gente poder se encontrar e debater essas questões, principalmente vinculadas à prática. Então, eu não sei se eu falei um pouquinho, mas enfim, e outra coisa assim, eu acho que um pecado nosso, generalizadamente, obviamente falando, a gente sai da faculdade achando que psicologia escolar é mais fácil. Né? A maioria faz a formação em clínica e tal, enfim, né? 500 anos em clínica, tantas horas de atendimento, papapá. E é fácilzinho a gente encontrar, e não que esteja errado, mas da gente pensar um pouco se
Por que é fácil fazer uma proposta, um projetinho, e levar em tantas escolas, sem às vezes não ter nem feito estágio em escolar? Assim como, sabe, fica uma coisa muito alienada. E não, tudo bem, eu vou lá, falo um pouquinho lá, dou umas palestras, falo um pouco sobre sexualidade, limites e tal, e fica por isso mesmo. E aí essa não é uma fala minha, mas em todo caso que eu estou copiando da Jaqueline Moreira, né, que é a reitora da PUC, e ela falou isso. Muitas vezes os psicólogos escolares se queimam, porque como não estão preparados, você falou, poucas cadeiras, enfim, não tem uma outra formação maior ou um estudo que complemente isso, vão largando assim e vão queimando, porque aí daqui a pouco a escola vê, não, mas não era bem isso que eu queria, só encaminha, né, vira uma ponte, nós viramos quem oferta cartão dos colegas, né? Não dá para tratar aqui, vai para o consultório, não dá para tratar aqui, vai como se a gente não tivesse mais o que fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa importante a gente pensar na formação, porque acaba fechando portas, em vez de abrir, se a gente não tem uma formação mais aprofundada. Né? Eu acho que seria... Aí eu sou rapidinho. Não sei como é. Leva tudo. 10 minutos. Bom dia a todos e todas, vou ser bem rápido. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vocês estão escutando bem? Eu preciso contextualizar um pouco o trabalho. Eu sou professor, então, na Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, que pertence à rede de universidades comunitárias. E estou há 15 anos nessa universidade, então trabalho com as disciplinas de psicologia escolar. Nesse ano, completo 20 anos, e tive o grande prazer de ter sido aluno da professora Cleci. E esse é um momento delicado, né? 20 anos de formação, se a professora está aqui, é aluno na PUC. Formei na PUC em 93. Bom, já naquela época fiz estágio voluntário em escola. Fiz estágio voluntário em escola, sempre me interessei pela área. E ingressei na Universidade de Santa Cruz do Sul por um concurso público na área de psicologia e educação. Fiz mestrado em educação, depois doutorado em ciências humanas na Federal de Santa Catarina. Bom, talvez o convite tenha sido feito pensando em algumas atividades que a gente vem desenvolvendo na universidade comunitária, principalmente dentro de eu vou falar da minha inserção na graduação, tá? Lá a gente trabalha também com outras frentes. E nós, professores, trabalhamos com pesquisa, extensão e ensino. Mas dentro do ensino, na graduação, coordeno então um espaço que chama Laboratório de Práticas Sociais. Nesse laboratório de práticas sociais, nós integramos as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, os alunos da graduação em psicologia podem realizar atividades nesse laboratório de estágio curricular, dos estágios básicos, que nós temos no curso estágio em processos institucionais e psicodiagnóstico, e também inserção voluntária. Temos os bolsistas de pesquisa, e eu já vou explicar quais as pesquisas, e bolsistas também de extensão. Nesse laboratório, eu fiz um convênio, tá, entre aspas, com a 6ª Coordenadoria Regional de Educação, a 6ª CRE. Por quê, pessoal? Pensando um pouco também no que já foi apresentado aqui, vocês sabem que os currículos modificaram. Quando eu ingressei na universidade, por exemplo, eu fazia supervisão de estágio em psicologia escolar. Hoje nós não temos mais estágio por área, assim, né? Escolar, trabalho, clínica. A maior parte dos currículos prevê, então, um estágio integrado. Então, os nossos alunos, eles, como a professora Cleci disse, né, habilidades, competências, têm que desenvolver habilidades e competências e não especificamente as áreas. E, de fato, então, a inserção na educação ela ficou muito prejudicada. Nós ainda temos algumas poucas escolas, mas também fiquei pensando durante um bom tempo que seria interessante a gente ampliar, né? E de repente, será que o aluno precisa necessariamente ficar 2 semestres ou um ano dentro de uma mesma escola? Né? E se nós pensássemos práticas um pouco diferenciadas, né? Então, os alunos desenvolvendo projetos em mais de uma escola. E também a inserção na rede pública.
né, que é uma realidade que muitas vezes os alunos não têm, né, fazem os seus estágios nas clínicas, ou na clínica escola, ou enfim. Então, fizemos essa parceria e os nossos alunos estão inseridos na rede pública do Estado. A Sexta CREI abrange em torno de 12 municípios, um pouquinho mais, 100 e tantas escolas. Claro que nós não conseguimos trabalhar com todas. Escolas das mais variadas realidades, zona rural, né, zona urbana e periferia. E a proposta, então, é que esses alunos, se inserindo no laboratório, né, eles possam. Nós temos, por exemplo, hoje, em torno de 15 escolas, né, que nós desenvolvemos nossos trabalhos. A perspectiva desse trabalho é uma perspectiva institucional. Então, os alunos vão para as escolas, escutam gestores, professores, alunos, trabalhamos com diagnóstico institucional e, a partir desse diagnóstico, as mais diferentes atividades. Tá? Não se exclui a atividade de avaliação, né? É uma demanda ainda, mas é uma avaliação contextualizada. Então, os alunos desenvolvem as suas práticas e o muito interessante é que os alunos têm buscado a inserção no laboratório não só no momento do estágio curricular, né? Muitos alunos de forma voluntária nos procuram e ficam. Hoje nós temos vários alunos, muitos voluntários inclusive, porque há um interesse, né, por esse tipo de trabalho. As atividades, como eu disse para vocês, vão desde o trabalho com professores, grupo de professores, gestores, pais, alunos, enfim. Além da atividade de ensino, isso é um pouco caracterizado como ensino, os alunos têm inserção em pesquisa. Hoje, no laboratório, a gente desenvolve uma pesquisa em parceria com a URGS, o professor Henrique Nadi, no mesmo programa de professora Cresci. A pesquisa ela é sobre ações que vêm sendo desenvolvidas na educação pública do Estado, sobre a redução da homofobia e do heterossexismo. Dentro desse grande leque, né, que é uma pesquisa ampla, nós analisamos um pouco desde o material didático, né, que as escolas vêm trabalhando, quais os materiais, quais os professores que estão inseridos nesse debate sobre sexualidade, redução da homofobia, etc. Então, escutamos professores, escutamos funcionários, estamos fazendo um mapeamento entre Porto Alegre e a região do Vale do Rio Pardo, e os alunos, eles estão inseridos, então, alguns bolsistas de pesquisa, mas dentro do laboratório, dentro das escolas. Então, nós, nesse momento, fazemos dialogar a pesquisa, né, dentro da educação, com um tema, que é um tema um pouco mais específico, né, sobre sexualidade, gênero, etc., que também é o meu campo de estudo, né, o PEP faz parte do GT de Psicologia e Gênero. E, além da pesquisa, temos as atividades de extensão. Hoje, esse laboratório desenvolve 2 atividades de extensão, fruto da demanda, enfim, que escutamos no contexto. Um específico com orientadores educacionais, uma formação continuada de questões contemporâneas para a orientação. Eu acho que são nossos grandes parceiros dentro das escolas, e as escolas públicas do Estado, diferente dos municípios, pelo menos naquele contexto, não sei em outros, mas nós temos vários orientadores, né? Praticamente em toda a escola do Estado tem um orientador educacional. E realmente eles têm sido grandes parceiros, né, no trabalho com a psicologia, e por isso também pensamos junto com eles um trabalho continuado, uma formação, né, na modalidade de extensão, então, com palestrantes da universidade, e não só de Santa Cruz do Sul, mas de outras universidades, discutindo temas contemporâneos para a orientação educacional e que também diz respeito à psicologia, muitos desses temas, né? E a outra atividade de extensão, que inclui os nossos alunos, eu estou falando dessas atividades porque em todas elas os alunos da graduação estão envolvidos, tá? Fora de especialização em outros cursos. A outra atividade de extensão daí é um curso também mais voltado à sexualidade. Nós chamamos de diversidade sexual e cinema, vida e ficção. Né? Então, todo mês, uma atividade de cinema com 2 debatedores, professores, ou, além de professores, enfim, outras pessoas do movimento social, ou da educação, e outros fóruns.
Então, pessoal, dentro desse laboratório, nós integramos nossos alunos em ensino, pesquisa e extensão, ampliamos, de uma certa forma, a noção de psicologia educacional, né? Porque eu acredito que a psicologia escolar, a gente também pode insistir um pouco mais que ela pode ser feita dentro das escolas e nas escolas, mas ela não se restringe a isso, né? Por isso é interessante pensar nos espaços, por exemplo, de gestão de políticas públicas, e levamos nossos alunos para as reuniões na Coordenadoria Regional de Educação e em outros fóruns, né? Porque a educação está atravessada pelas políticas públicas e por vários outros temas. Tanto que tem um outro serviço na universidade, que é o Unisc Escola, que recebe uma série de demandas, né, das escolas, mas pedidos, desde palestra, formação de professores, e o Unisc Escola é um serviço interdisciplinar, então nós temos professores de várias áreas, não só da psicologia. E é um grande parceiro nosso também do laboratório, né, e o Unisc Escola, porque é uma forma de chegarmos, né, às realidades mais diversas em vários contextos. E acho que um contexto muito interessante e desassistido é o contexto rural, né? E, de fato, se a gente for pensar as poucas disciplinas, mas que ainda existem na graduação, psicologia escolar, enfim, esse é um contexto que fica muito... A gente não discute, né? O contexto rural. Aí está o psicólogo. Claro que nós podemos perguntar aqui, será que é muito diferente? Né, se formos pensar, enfim, processos cognitivos, aprendizagem, etc. Mas diferença tem. Muito pouco a gente tem que discutir. Enfim, temos então essa parceria do Unisc Escola e várias outras frentes. O pedido foi esse, né, de ser rapidinho, não sei quantos minutos eu falei, mas talvez depois com perguntas, né, no debate, nós podemos ampliar essa conversa. Muito obrigado. Obrigada, Davi, obrigada, Eduardo. E, na verdade, como eu coloquei antes, a ideia é que, nesse momento, a gente possa estar compartilhando, ou seja, através de dúvidas, de questionamentos, de compartilhar mesmo, né, as experiências de vocês, para que a gente possa abrir agora um período de troca. E a minha função chata de limitar a fala, na verdade, assim, é exatamente para que se crie, né, um momento onde vocês possam, então, poder, né, estar participando mais ativamente. E abrimos, então, um espaço para perguntas e colocações. A gente só pede, então, que quem quiser fazer alguma pergunta ou colocação, só levante o braço para que as meninas possam levar o microfone, tá? Até vocês. Teremos aí um período, né, alguns minutos para essa troca, e depois a última etapa do nosso trabalho da manhã, né, que serão os GTs. E agora é com vocês. Por isso que eu pedi para vocês viessem. Para quebrar o gelo. Não, eu sou a Daniela. Eu me identifiquei com a palestra porque eu sou do interior, né? Eu tenho uma escola de educação infantil em Encruzilhada do Sul, sou de Encruzilhada do Sul, e aqui eu estou trabalhando numa escola e também, como fiz pedagogia, eu agora estou fazendo psicologia, né? E eu me identifiquei com a tua palestra porque uma coisa que a gente observa muito depois que vem para cá, para uma cidade grande, digamos assim, Encruzilhada, uma cidade de 25 mil habitantes, a gente observa isso, esse distanciamento realmente que existe, mas esse distanciamento eu observo que existe mais na cidade grande, porque no interior, como ele falou, existe ainda essa troca. E essa troca a gente consegue fazer com que ela seja mais presente dentro das escolas e dentro das universidades. Quando eu estava em Encruzilhada do Sul, eu lembro que a Unisc, eu até me gratifico pelo trabalho que a Unisc presta, porque a Unisc busca essa parceria, né? E é essa parceria que faz um engrandecimento da psicologia educacional. E é uma questão até de sugestões
que se crie pautas para fazer esse intercâmbio que nem vocês fazem, este trabalho interdisciplinar entre a universidade, né, e entre os centros, porque aí tem esse engrandecimento e tem essa troca. Uma pergunta que eu queria te fazer, quando tu falaste do trabalho do psicólogo na zona rural, o psicólogo, ele vai até a zona rural, ele presta um atendimento para as famílias e para os alunos, ou diretamente para os profissionais, para os professores, para os pedagogos, enfim, como é que funciona isso? Muito obrigado, primeiro, pelo elogio. Essa é uma proposta da universidade mesmo, né? Universidade comunitária, então, atender demandas regionais. Bom, na zona rural, os nossos alunos, eles vão trabalhar nas escolas. Os alunos desenvolvem projetos, então eles não ficam todo o período na mesma escola. Deixa eu me fazer entender. A gente pode ter uma escola da zona rural ou mais de uma, tá? A gente vai desenvolver o projeto. Os projetos são pontuais. Então, tem uma demanda, a gente vai trabalhar com essa demanda. Sim, é uma demanda, mas não de atendimento a famílias, nem uma perspectiva clínica, né? Em geral, a gente trabalha com professores. Eu, Eduardo, eu tenho uma preferência pelo trabalho com professores, né? Eu acho que é uma categoria desassistida, né? E não que a gente tenha soluções, receitas prontas, verdades absolutas. Mas quando tu cria um espaço para escuta, para diálogo e também para pensar em intervenção, não só questionamentos, né? Eles têm sido muito produtivos. Então, na zona rural, nós temos ido para trabalhar com o segmento de professores dentro de determinadas escolas. Tá? Então, sim, é um atendimento às famílias em algum momento, quando é necessário. Mas eu acho que é super interessante a gente pensar, eu prefiro também um pouco pensar assim, que não só os psicólogos vão lá com as famílias, mas a gente perceber junto com os professores, porque eles que de fato são os grandes ali interlocutores, intercessores, enfim, como a gente quiser chamar, a gente tem trabalhado com eles, para eles trabalharem com as famílias, né? Porque eles estão na linha de frente. E uma coisa que a gente tem percebido assim, os professores hoje têm excesso de queixa, né? Então a gente vem, não só nós, evidente, são pesquisas no Brasil todo e até fora, sobre a queixa escolar e o adoecimento dos professores também muito em função da queixa. Então, e algumas dessas queixas estão justamente relacionadas às famílias, né? As famílias que não participam, as famílias que não estão presentes, os pais que não sei o quê. Então, indiretamente nós chegamos às famílias, mas eu acho que é super importante instrumentalizar, potencializar os professores. E isso é um desafio para os alunos. Como a colega colocou, os nossos alunos, assim como nós fomos jovens também, né? E às vezes tu está lá com jovens alunos trabalhando com grupos de professores experientes de 20, 30 anos de magistério, né? Mas que têm a humildade também de estar ali conversando e falando das suas dificuldades. Claro que os alunos também têm supervisão, etc. Mas é uma troca muito interessante. Então, sim, nós chegamos na zona rural, mas privilegiando o trabalho com professores dentro das escolas. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma colocação e depois uma pergunta. Então, meu nome é Simone Ribas, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Guaíba e, ouvindo vocês, nós ficamos até lisonjeadas pelo que a gente tem de trabalho. Nós somos 6 psicólogas que trabalhamos na Secretaria de Educação e nós prestamos assessoria em psicologia escolar a 24 instituições, que são desde escolas de educação infantil até escolas de ensino fundamental, a oitava série, porque ainda não temos que completar o 9º ano. Bom, o que nós vemos? Nós, psicólogos, temos uma demanda muito grande de trabalho
Mas a gente ficou pensando assim, eu já ouvi realmente de outros municípios que um psicólogo atende 20 e poucas escolas, que eu acho que, na verdade, isso é uma enganação, porque tu não faz um trabalho, tu faz de conta que tu faz um trabalho. Eu me formei na PUC em 1990 e trabalho desde 1992 na Prefeitura de Guaíba. Então, lá pela Secretaria de Educação já passaram muitos profissionais, né? E eu fui ficando, porque acredito na psicologia escolar e sou supervisora de estágio, já fui da Unicinos e como tem a UBRA desde o ano 2000, lá em Guaíba, também sou supervisora de estágio. E as pessoas que passam por lá costumam dizer que eu costumo encantar os meus estagiários com a psicologia escolar. E eu acho que eu fui encantada quando eu fiz o meu estágio, e eu acho que isso não acontece mais, porque quando eu estudei na PUC, nós éramos obrigados, entre aspas, a fazer os quatro estágios, e eu acho uma pena que o Conselho Federal, que o MEC, mudou tanto os currículos para pior. Até entraram algumas cadeiras que eu considero boas, mas eu acho que perdeu muito a qualidade. E acho que cada vez mais os alunos que chegam para fazer o estágio chegam extremamente despreparados. E a gente tem que ensinar muito beabá. E agora eu faço uma coisa assim, eu não faço seleção, eu escolho quem eu quero supervisionar. Porque a gente tem que ensinar tudo. Então, se é para pegar alguém que não está nem muito afim de fazer o estágio, eu prefiro escolher quem eu quero supervisionar. E tem dado certo. Mas o que eu vejo é que a grande culpa é das universidades e do MEC, que mudou tanto. E assim, ó, a psicologia escolar é a prima pobre da psicologia. Isso é indiscutível. Eu encontro ex-colegas, eu estou formada há 23 anos, quando eu digo que eu sou psicóloga escolar, mas eu também sou psicóloga clínica, eu tenho consultório, se interessam pela clínica, não tanto pela escolar. Ou pela escolar quando é para, tipo assim, um certo estranhamento. Ter psicóloga escolar, sim, tipo, um bichinho raro, né? Não sei se eu estou sendo muito irônica, mas é que esses longos anos a gente vai fazendo uma análise crítica, porque a gente vê que encontros como esse são raros. Poxa, há 23 anos eu pago o conselho de psicologia, e isso é uma raridade. Eu fiz parte eu vim há uns anos atrás aqui da pesquisa para o CREPOP, mas assim, o que tem sido feito nesses anos? Como é que nós, psicólogos escolares, temos sido assessorados pelo Conselho de Psicologia Regional, pelo Conselho Federal? Nós estamos recebendo atenção? Nós não recebemos atenção. Que bom que nós estamos aqui hoje, nós já nos inscrevemos para setembro. Gostaria de ter feito, quem sabe ainda vou fazer uma formação em psicologia escolar, porque realmente não tinha. Então eu sempre trabalhei aprendendo com a minha prática. Devo ter errado muito, mas devo estar acertando também, né? Porque estamos num trabalho bem bacana. Então, assim, ó, quis contextualizar e também colocar uma coisa. Nenhum de vocês falou da inclusão. E nós somos assolados, desculpe o termo, mas nós somos assolados pela inclusão porque nós somos muito solicitados como psicólogos dentro da instituição, cobrados, que nós temos que ter uma solução, que nós temos que fazer alguma coisa com aqueles alunos que estão lá. E eu mesma, eu fui fazer uma formação em educação especial, porque eu só tive uma cadeira no curso de psicologia na PUC naquela época, que se chamava Psicologia Decepcional. Chega a ser irônico, né?
Mas isso acontecia. Mas eu fui fazer porque eu me interessava pela área de altas habilidades de superdotação. E é uma área que eu gosto muito de trabalhar e também é também colocada de lado, porque quem é que vai dar atenção para quem tem altas habilidades se nós temos uma sociedade falando dos alunos que têm dificuldades? Então, na verdade, nós temos muitas coisas para pensar. E eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês trabalham com essas questões da inclusão. E desculpe o desabafo. Obrigada. Já que você tocou nesse assunto, a minha pergunta também seria nesse sentido. Eu sou formada em psicologia apenas há 2 anos, mas eu estou em sala de aula há mais de 20 e também sou intérprete de Libras. E eu já passei várias situações assim. Como você trabalha com os surdinhos, tem um deficiente, você atende. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um surdo é um surdo, um cego é um cego, um cadeirante é um cadeirante, um síndrome... Cada um tem as suas necessidades específicas. E como eu sou professora, eu trabalhei numa escola onde foi incluído um aluno com dificuldades, deficiências, enfim. E aí tinha professores que diziam assim, eu não sei trabalhar, e eu não quero trabalhar com esse aluno. E aí, o que o psicólogo faz diante disso? Como vai trabalhar isso? Isso faz parte do psicólogo educacional, sendo que muitas vezes não há essa formação, não existe, mas aí isso também faz parte da psicologia educacional. Então a minha pergunta também é para complementar a pergunta da colega, e essa também é a minha grande dúvida, como trabalhar com isso nas escolas, que a demanda está vindo, a lei veio. Todos têm que estar incluídos, só que esqueceram de incluir o professor nessa história, na questão da formação e dos profissionais também. Na verdade, não é uma pergunta, e é só a gente está falando de como é que se forma um profissional. Eu queria dividir só um pouquinho da minha experiência. Meu nome é Fabiola, eu fiz minha formação na UPF, Universidade de Passo Fundo, moro em Constantina, trabalho em Constantina e Sarandi, em clínica, e em Constantina, que é a minha cidade natal, eu trabalho 20 horas na rede municipal de ensino, são 6 escolas, 2 na cidade, 4 no interior, são rurais. E desde que eu me formei, eu me vinculei a uma instituição de psicanálise, que estava iniciando na época lá em Passo Fundo, por uma transferência muito forte com um professor, um grande mestre. E há 11 anos eu estou trabalhando com educação. Comecei a estudar sozinha, e uma coisa que eu queria dividir muito e que fez diferença não só no meu trabalho, na educação, mas na minha vida, que eu acho que são muitas preocupações, mas eu acho que talvez o que a gente ainda não falou é que, para mim, muda tudo, é a minha experiência de tratamento. Que foi através da minha experiência de tratamento, como eu não tinha onde me subsidiar muito, foi ali que eu pude criar o meu lugar, que eu acho que o que a gente está falando, né, em relação aos alunos que saem novinhos, e eu também passei por isso, mas foi aí que eu pude construir um espaço, um nicho de trabalho, onde as pessoas sentem em mim uma possibilidade de ajuda, de acolhimento e de pensar, porque não existem respostas, né? Existem questões, a escola suscita inúmeras. Quando eu entrei na escola, eu descobri que eu não entendia nada de escola, mesmo que eu estudasse, só o pé no chão da escola, que foi me mostrar o que é, entender o que é essa coisa, essas coisas que os professores falam, as metodologias,
Na época, o município estava introduzindo um trabalho revolucionário, digamos assim, né, que se podia trabalhar com a formação cidadã do sujeito, a escola cidadã. Me chamaram para, a princípio, constituir a sala de recursos, que era uma coisa que não existia na época, então era para trabalhar com a inclusão, mas eu senti que o que queriam de mim era que eu ajudasse a sustentar um novo jeito de pensar a escola, o ser humano, né? E aí fui construindo espaços de formação de professor que não, geralmente é da academia para o município. E eu pude construir espaços onde, dentro da escola, os professores me solicitam para trabalhar determinados temas. Isso para mim é muito importante porque é a construção do meu lugar. E eu acho que isso tem que estar dentro da gente. É uma coisa de dentro para fora. Então, quando a gente está nesse lugar, está ocupando esse lugar decisivamente, pensando de verdade, dentro daquilo, a coisa funciona. Isso foi o jeito que eu consegui, né, poder construir, estudando muito. Tem muitas coisas que a psicanálise produziu e vem produzindo, textos de profissionais do Brasil, da Argentina, do Uruguai, enfim, europeus, muito significativos, e eu entendo hoje que a posição da psicologia dentro da escola é trabalhar, construir subjetividades. Então, é só para dividir um pouco, né, alguém que vem de um lugar tão longe, de tanta dificuldade de acesso, mas que eu aprendi a gostar, aprendi a amar a educação, aprendi a entender e a construir um trabalho. Acho que isso também fez diferença, talvez, na minha trajetória, como professor, enfim. Eu fiz psicologia na Unicinos, na época dos estágios separados e tal, né? Achei que foi bacana, de alguma maneira fui para o hospital, fui para a escola, então sempre com crianças, sempre com adolescentes. Depois fiz CEAPIA, também uma formação em psicanálise, e depois fui para a educação, fazendo mestrado para ampliar horizontes. Quero parabenizar muito a mesa, assim, o conselho, pela abertura. E acho que quando o Eduardo coloca a questão da pesquisa, isso engendra movimentos na psicologia. A gente fala pouco e às vezes estamos isolados, eu acho, enquanto categoria, porque a gente trabalha demais, né? Muito, ainda bem. Discordo só da colega porque eu acho que a gente não é mais a prima pobre da psicologia, né? Na Sociedade de Psicologia, por exemplo, nós temos um comitê com 13 colegas e com lista de espera. Como a Vivian referiu, já tivemos até 2 comitês, ou seja, temos assim, uma outra trajetória. E acho que a Cleci nem sabe disso, mas o nosso comitê se chamava Psicologia Escolar. Até uma fala da Cleci, um livro da Cleci, que ela tem um trabalho sobre pontuações temporais, né? Então nós mudamos o título do comitê por causa da Cleci Marasquim, que então hoje é Psicologia e Educação. Mas queria então poder fazer uma referência, assim, a fala também do Eduardo, na questão da pesquisa, do movimento. E nessa questão dos estudantes, eu acho bárbaro, porque como supervisora, que fui durante muito tempo, hoje sou psicóloga institucional do Colégio João 23, né? Fazendo um trabalho micro com orientadores, com professores, com etapas, mas macro, um trabalho institucional, estudando muito, aprendendo muito, apesar de alguns anos de formada, mas é sempre estudando muito. Eu acho que o tripé que a colega coloca, né, de Constantina, como atendimento, supervisão, estudo, enfim, aprimoramento, ele segue o compromisso do psicólogo escolar, mas são muitas coisas para falar, mas que eu queria voltar na questão do movimento. E recentemente eu recebi um pessoal da URGS, muito legal, um dia tardinha, segunda-feira, vocês imaginem, né? Uma ventania, um tempo horroroso, o Colégio João 23 ele fica num morro, e os estudantes foram fazer uma entrevista. E sempre tem um roteirinho, tem algumas universidades que tem um roteirinho que mais ou menos temos de formado, que ele escolheu isso e tal. E o pessoal que foi lá, por isso eu digo, eu tenho muita esperança, né? O pessoal que foi lá, assim, a gente pode fazer entrevista contigo? Claro, sim. Bom, eram 10 jovens, né, adultos jovens, 3 moços, né, as outras gurias, mas os gurias, mas a gente quer filmar a entrevista, pode levar tecnologia, como filmar? Não, tu vai mostrando a escola e a gente vai te filmar, pode ser?
E eu digo, pode. Né? Então, de novo, essa ideia de movimento, de pesquisa, de crescimento, que eu acho que não nos sufoca. Acho que quando a Cresci começou colocando a gente, laboratórios, BINE, testagem, enfim, onde a pesquisa também tinha essa questão de enquadramento, ali a gente tem esse ranço ainda. Por isso que eu acho a nossa dificuldade de definir o nosso perfil, de estudar isso melhor, de provocar mais consistência nas equipes, porque a gente tem esse ranço, psicólogo e tal, né? Ainda, isso me chateia. Assim como me chateia daqui a pouco psicólogos que buscam curso de orientação educacional para entrar em escolas particulares. Ainda não conseguimos nos colocar na lei dentro das escolas. Então, eu queria pontuar isso e na questão da inclusão também, para somar para vocês, uma experiência, por exemplo, do consultório, onde está bem, estou na clínica e tal, mas a escuta ela é a mesma, né? De acompanhar uma pessoa cega que estava sofrendo bullying dentro da universidade. Entende? E da importância de alguém da universidade, desses serviços de apoio, em me ajudar para ajudar esse rapaz, simplesmente para vocês terem uma ideia. Estava fazendo estágio de fisioterapia e o pessoal deixava com bolsa de gelo, vai enrolar gás usada, tem uma pessoa cega com dificuldades, onde a gente pensa que ainda temos um sistema público ou particular, enfim, que possa realmente incluir, e não conseguimos ainda. Também algumas colocações, mas mais para agradecer essa questão do movimento e dessa complexidade que me agrada. Eu acho que nós, a plateia, de alguma forma, estamos monopolizando o tempo agora e não dando chance de vocês responderem, mas eu vou entrar na onda. Porque entendo que esse é um espaço também de darmos alguma espécie de feedback para as instituições de formação dos psicólogos. Eu acho que isso é uma coisa tão rara, que é por isso que nós estamos também trazendo tanta coisa, é uma coisa tão importante. O meu nome é Denise, eu trabalho há muitos anos em escola privada, que me chamou a atenção de ser uma dimensão muito pouco falada aqui hoje. E o meu feedback é um pouco nesse sentido. Eu acho que as mudanças curriculares que aconteceram na formação da psicologia são importantes e acho que nós precisamos ir avaliando a implementação delas. Então, de alguma forma, eu quero resgatar o depoimento da colega de Guaíba. Eu como supervisora, há quase 30 anos de estágio em escola, percebi uma mudança que não foi para melhor até aqui, em termos da formação. Eu acho que, e entendo que nós, dentro das instituições, também somos formadores, acho que é uma dupla, né? E que precisamos repensar isso. Então, isso chama atenção, acho que é um ponto importante, de que os estudantes que estão saindo das universidades estão sabendo muito pouco de escola. E eu acho que a escola é uma instituição muito peculiar, ela não é igual ao hospital, ela não é igual à empresa, ela não é igual a qualquer outra instituição, ela tem coisas que lhe são próprias e que nós precisamos conhecer e nos apropriar. E uma outra coisa que eu queria trazer é essa dimensão. O ensino privado se expandiu muito nos últimos anos. E a minha impressão é que nós, como categoria profissional, estamos virando as costas para esse segmento. Muito pouco a gente tem falado em termos de formação. Obviamente, as instituições públicas têm uma ênfase em trabalhar com as políticas públicas, mas onde é que fica o espaço para pensar aquilo que não é público e que faz parte do mundo real também? Hoje, casualmente, está acontecendo um enorme congresso de educação com 3 mil educadores de escolas privadas. E eu me questiono que espaço nós e as nossas instituições estamos ocupando lá. Qual é a nossa presença nesse espaço? Né? O congresso promovido pelo Cinep está acontecendo desde quarta-feira até hoje na PUC. Minha impressão, e é uma coisa empírica, não é uma pesquisa, é que o nosso espaço nas escolas privadas diminuiu nos últimos 20 ou 30 anos. Eu acho que a gente tem que se perguntar por quê. Por que nós deixamos de ocupar um espaço que já foi maior, na medida que o ensino privado se expandiu? Então, o encolhimento é ainda mais significativo. Eu acho que as instituições formadoras têm que também pensar sobre isso. Talvez não como uma prioridade, porque as demandas públicas são imensas, o abismo é enorme, mas eu acho que aí também é um espaço, inclusive, de atuação para o psicólogo. Nem todos nós vamos conseguir trabalhar na rede pública. Nós também precisamos ocupar espaços em outros locais. E de que forma nós estamos nos preparando para isso? Então, mais como perguntas e como provocações para se pensar. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Márcia, eu sou psicóloga do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Restinga, e
E o que eu gostaria de trazer para a gente também, se as pessoas da mesa pudessem comentar, é o espaço do psicólogo no contexto da educação profissional, né? No contexto da educação profissional de jovens e adultos, no contexto dos institutos federais, né? Na medida em que são espaços com uma identidade, né, recém-constituída, em processo de constituição, né? E são espaços que trazem heranças de alguns outros lugares, né? Os institutos federais, eles têm uma formação que vai desde o ensino, né, médio até a pós-graduação, mas com a formação tecnológica, né, na graduação e com a educação profissional no ensino fundamental, no ensino médio e nas EJAs. E esse espaço ele acaba reproduzindo muitas heranças, e acho que não as heranças boas da universidade, com um discurso